Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 8. Nesse ínterim, César Borgia permaneceu em Nápoles, em parte para dar ao pai tempo para amenizar sua dor, em parte para concluir uma outra negociação que havia sido confiada a ele recentemente, nada menos do que a proposta de casamento de Lucrécia com Dom Afonso de Aragão, duque de Bisegli e príncipe de Salerno, filho legítimo de Afonso II e irmão de Dona Sancha. É verdade que Lucrécia já era casada com o senhor de Pesaro, mas também era filha de um pai que recebera do céu o direito de criar laços e rompê-los. Não havia necessidade de se preocupar com um assunto tão insignificante. Assim que os dois estivessem prontos para se casar, o divórcio seria concedido. O Papa Alexandre VI era um estrategista demasiado sagaz para permitir que a filha continuasse casada com um genro que havia se tornado inútil. No fim de agosto, foi anunciado que o embaixador, tendo concluído sua missão junto ao novo rei de acordo com sua vontade, estava voltando a Roma. E para lá voltou em 5 de setembro, apenas 3 meses após a morte do Duque de Gandia. No dia seguinte, ou seja, 6 de setembro, dirigiu-se à igreja de Santa Maria Novella, onde, segundo o costume, os cardeais e embaixadores espanhóis e venezianos o esperavam montados a cavalo na porta. Depois seguiu para o Vaticano, onde estava a sua santidade. Entrou no consistório, foi recebido pelo Papa, que após o cerimonial costumeiro, concedeu-lhe a bênção e o beijou. Em seguida, mais uma vez em companhia dos embaixadores e cardeais, César foi levado aos seus aposentos, dos quais saiu assim que o deixaram sozinho, e seguiu em direção aos do Papa. Não haviam tido chance para conversar no consistório, e pai e filho tinham centenas de coisas para dizer um ao outro, mesmo que o Duque de Gandia, como era de esperar, não figurasse entre elas. Seu nome não foi pronunciado uma única vez, e nem naquele dia nem depois houve menção àquele pobre jovem desafortunado. Era como se ele nunca tivesse existido. César levou boas notícias ao Papa. O rei Frederico havia consentido com a união proposta, de modo que o casamento entre Sforza e Lucrécia foi dissolvido sob o pretexto da nulidade. Além disso, o rei Frederico havia autorizado a exumação do cadáver de Digem, que, como já mencionamos, valia 300 mil ducados. Depois disso, tudo aconteceu como César desejava. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso depois do Papa. E o povo romano logo percebeu que, nas mãos daquele que agora era o segundo no comando, a cidade estava se encaminhando para a ruína. Não havia nada além de celebrações, festas e bailes de máscaras. Também havia magníficas caçadas, nas quais César não usava os trajes cardinalícios, talvez porque estivesse cansado da cor, mas sim uma vestimenta francesa, e era seguido como um rei por um séquito de cardeais, embaixadores e guarda-costas. Segundo o cardeal Viterbo, toda a cidade pontifícia, entregue como uma cortesã às orgias e à devassidão, nunca tinha sido, nem mesmo na época de Nero e de Heliogábalo, um lar mais abundante de insurreição, luxúria e carnificina. Ela nunca tinha sido vítima de dias mais terríveis, nunca fora desonrada por tantos traidores, nunca tivera as ruas tão manchadas de sangue por obra dos sbirri. Os ladrões eram tão numerosos e sua audácia era tão acentuada que não era possível nem atravessar os portões da cidade em segurança. E, a certa altura, não havia segurança nem dentro deles. Casas e torres já não defendiam mais os cidadãos. Não existia mais justiça nem lei. Dinheiro, força e prazer reinavam supremos. Nesses festejos, entretanto, o ouro derretia como em uma fornalha e, pela justa punição divina,
Alexandre VI e César Borgia começaram a cobiçar os bens daqueles mesmos homens que, por meio de sua simonia, os tinham levado ao poder que detinham à época. O primeiro alvo desse seu novo método de cunhar dinheiro foi o cardeal de Consenza. As coisas se sucederam da seguinte forma. Pouco tempo antes, uma freira que já fizera os votos, a última herdeira viva do trono de Portugal, tinha recebido uma dispensa que lhe permitia se casar com o filho legítimo do último rei. Esse casamento foi extremamente prejudicial aos interesses de Fernando e de Isabel da Espanha, de modo que eles enviaram embaixadores a Alexandre VI para prestar uma queixa contra essa decisão, especialmente por ter acontecido no momento em que uma aliança entre a Casa de Aragão e a Santa Sé estava prestes a ser firmada. Alexandre VI entendeu os protestos e decidiu agir para consertar as coisas. Assim, ele negou ter conhecimento do escrito papal que autorizara o casamento, embora o documento tivesse-lhe concedido, por sua assinatura, a soma de 60.000 ducados, e acusou o arcebispo de Consenza, secretário dos escritos apostólicos, de ter concedido uma dispensa falsa. Com base nessa acusação, o arcebispo de Consenza foi levado ao castelo de Santo Ângelo e seu julgamento começou de imediato. Mas provar uma acusação dessa natureza não era uma tarefa fácil, especialmente porque o arcebispo insistia em sua declaração de que a dispensa havia realmente sido concedida pelo Papa. À vista disso, decidiram fazê-lo cair em uma armadilha infalível. Certa noite, o arcebispo de Consenza viu o cardeal de Valentinois entrar em sua prisão, com aquele ar sereno de afabilidade que sabia assumir tão bem quando servia aos seus propósitos. Explicou ao prisioneiro o grande constrangimento em que o Papa fora colocado, e do qual apenas o arcebispo, a quem sua santidade considerava seu melhor amigo, poderia salvá-lo. O arcebispo respondeu então que estava inteiramente a serviço de sua santidade. César Borgia sentou-se em frente ao prisioneiro, apoiou os cotovelos sobre uma mesa e começou a explicar que a posição do Papa era muito embaraçosa. Precisamente naquele momento em que firmava uma aliança tão importante com a Casa de Aragão, graças ao casamento de Lucrécia e Afonso, Sua Santidade não podia confessar a Fernando e Isabel que, por causa de alguns míseros ducados, ele havia assinado uma dispensa que daria ao novo casal todos os direitos legítimos a um trono ao qual Fernando e Isabel não tinham direito nenhum, exceto o de conquista. Essa confissão colocaria fim a todas as negociações já iniciadas, e a família papal despencaria com a queda daquele mesmo pedestal que deveria tê-los alçado à grandeza. O arcebispo precisava entender o que o Papa esperava dele, seu amigo mais devotado. Uma confissão simples e direta, declarando que poderia assumir a responsabilidade de ter concedido aquela dispensa. Então, como a punição de tal erro ficaria a cargo de Alexandre VI, o acusado poderia muito bem imaginar como seria paternal aquela sentença. Além disso, a recompensa por seu gesto também ficaria a cargo do Papa, e seria digna de um rei, nada menos que a honra de colocar como enviado e com o título de cardeal, com o casamento de Lucrécia e Afonso, uma recompensa que seria muito apropriada, visto que seria graças à devoção do arcebispo que o casamento poderia acontecer. O arcebispo de Consenza conhecia os homens com quem estava lidando. Sabia que quando queriam atingir seus objetivos, não permitiam que nada os detivesse. Sabia que eles tinham um veneno, semelhante ao açúcar, no sabor e no aroma, impossível de ser detectado quando misturado na comida. Um veneno que causava uma morte lenta ou imediata, a depender da vontade do envenenador, sem deixar o menor vestígio. Conhecia também o segredo da chave envenenada, que estava sempre na cornija da lareira do Papa,
de modo que, quando Sua Santidade desejava se livrar de alguém, bastava que pedisse à pessoa que abrisse um certo armário. A chave, cuja ponta tinha um pequeno espigão, não se encaixava bem na fechadura. Então, a pessoa naturalmente a pressionava e, quando o trinco cedia, causava um arranhão, pequeno, mas fatal. Sabia também que César sempre usava um anel adornado com a cabeça de 2 leões, cujos engastes ele virava para cima quando estivesse apertando a mão de um amigo. Então, as presas dos leões se transformavam em presas de víboras, e o amigo morria, amaldiçoando o nome de Borgia. Então o arcebispo cedeu, em parte movido pelo medo, em parte deslumbrado pela recompensa ofertada. César voltou ao Vaticano em posse de um precioso documento, no qual o arcebispo de Consenza admitia ser o único responsável pela dispensa concedida à freira real. 2 dias depois, graças às provas fornecidas tão generosamente pelo arcebispo, o Papa, na presença do governador de Roma, do auditor da Câmara Apostólica, do advogado e do procurador fiscal, anunciou a sentença, condenando o arcebispo à perda de todos os seus benefícios e de todos os cargos eclesiásticos, bem como à exclusão da ordem e o confisco dos bens. O homem deveria ser entregue ao magistrado civil. Passados 2 dias, o magistrado civil foi à prisão para cumprir a ordem dada pelo Papa e adentrou a cela do arcebispo, acompanhado por um escrivão, 2 criados e 4 guardas. O escrivão desenrolou o papel que carregava e leu a sentença. Os 2 criados desamarraram um embrulho e, despindo o prisioneiro de suas vestes eclesiásticas, vestiram-no com um traje tosco de tecido branco e grosso, que descia apenas até os joelhos, além dos calções do mesmo material e um par de sapatos largos. Por fim, os guardas o agarraram e o conduziram a uma das masmorras mais profundas do castelo de Santo Ângelo, onde ele encontrou, como única mobília, um crucifixo de madeira, uma mesa, uma cadeira e uma cama. Como distração, havia apenas uma Bíblia e um breviário, com uma lamparina para permitir a leitura. Como alimentação, 1 quilo de pão e um barrilete de água, que seria reabastecido, como o óleo para acender a lamparina a cada 3 dias. Depois de 1 ano, o pobre arcebispo morreu de desespero, não antes de ter roído os próprios braços em sua agonia. No mesmo dia em que o arcebispo foi levado para a masmorra, César Borgia, que havia arquitetado a armadilha tão habilmente, recebeu do Papa todos os bens do prisioneiro condenado. Mas as caçadas, as festas e os bailes de máscara não eram os únicos prazeres do Papa e de sua família. De vez em quando, Alexandre VI organizava espetáculos estranhos. Descreveremos apenas 2. Um era referente à tortura, e o outro um ato costumeiramente praticado na coudelaria. Todavia, como ambos apresentam detalhes sórdidos, e não queremos que os nossos leitores pensem que sejam fruto de nossa imaginação, ressaltaremos que as descrições foram trazidas literalmente do Diário Latim de Burchard. Mais ou menos na mesma época, isto é, por volta do início de 1499, uma certa cortesã chamada Corseta foi presa. Seu amante, um certo mouro espanhol, costumava ir visitá-la vestido de mulher, ganhando o apelido de seu disfarce de a Dama Espanhola da Berbéria. Como punição, os 2 foram carregados pela cidade, a mulher sem anáguas nem saias, trajando apenas o vestido de mouro totalmente desabotoado na frente. O homem vestia seus trajes de mulher, com as mãos amarradas nas costas, a saia levantada até a barriga, para que ficasse totalmente exposto aos olhos de todos. Após terem sido conduzidos pela cidade, vestidos dessa forma, Corseta e o mouro foram levados de volta à prisão. Em 7 de abril, contudo,
O Mouro foi novamente tirado da prisão e levado, na companhia de 2 ladrões, ao Campo dei Fiori. Os 3 condenados seguiam à frente de um policial, montado em um burro e segurando na mão uma longa vara da qual se dependuravam, ainda sangrando, os membros amputados de um pobre judeu, torturado e morto como punição por algum crime insignificante. Quando a procissão chegou ao local da execução, os 2 ladrões foram enforcados e o pobre Mouro foi amarrado a uma estaca rodeada de feixes de lenha, onde seria queimado até a morte. Por sorte, uma chuva pesada começou a cair e o fogo não pegou, apesar de todos os esforços do carrasco.